Graça e paz, povo do avivamento. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6. Pareceu bem, irmãos, esse texto aqui falou muito ao meu coração e vai te abençoar nessa noite. Você vai tomar posse dos decretos de Deus para a tua vida. O Senhor vai trazer algo que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua circunstância, em nome de Jesus. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Eles seriam como governadores das províncias que estavam debaixo do governo daquele império. Então ele estaria levantando esses sátrapas, esses governadores, que estariam cuidando inclusive do recebimento de impostos, garantindo a prosperidade do reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Esse Dario que havia assumido era um homem de 62 anos que assumiu no lugar de Beltesazar. Beltesazar era filho de Nabucodonosor, que Deus havia feito na vida de Nabucodonosor, como Deus tratou a vida desse menino, mesmo tendo visto, ele não temeu o Senhor. E foi quando aquela mão divina apareceu numa parede, escreveu algumas letras e foram interpretadas por Daniel, e era um juízo de Deus sobre Beltesazar. No lugar de Beltesazar assume esse Dario, de 62 anos de idade, um homem experiente, um homem visionário, e um homem que deu muito valor a Daniel, porque esse homem já vinha acompanhando a trajetória de um homem de Deus, de como Daniel era um homem com espírito de sabedoria, de excelência, de inteligência, e que tinha revelações do céu. E aí então ele decide colocá-lo numa posição elevada, porque ele era um homem de Deus, um homem de confiança. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Diga, glórias a Deus. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Versículo 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Veja que o rei, irmãos, ficou tão sensibilizado por ele entender, por ele ter uma visão, por ele ter um discernimento, que havia uma armação contra o homem de Deus.
ele procurou todos os meios para poder livrar a vida de Daniel. No versículo 15: então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei, olha o que o rei disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele usa essa expressão, o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidas aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos, eles, as mulheres e os filhos, irmãos, as crianças. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. E ele livra, oh meu Deus, ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Nós somos gratos ao Senhor, porque podemos vivenciar de modo semelhante, paralelo, as experiências de Daniel, de grandes livramentos, de provisão, de blindagem, de proteção e da fidelidade do Senhor com os fiéis da terra. Deus Altíssimo, nós te exaltamos aqui nesta noite e bendizemos o nome do Senhor. E assim como aquele rei se prostrou diante da tua majestade, da tua soberania, da tua grandeza, meu Deus, nós também nos rendemos a ti. Nos rendemos em amor, nos rendemos em reconhecimento, em honra, em adoração ao teu nome. Reina sobre nós, porque nós conhecemos e reconhecemos que o Senhor domina sobre todos os projetos dos homens, sobre todos os reinos da terra. Tudo está nas tuas mãos, porque o Senhor governa sobre tudo e sobre todos, e por isso nós te exaltamos com glória a Deus, com aleluia. Nós bendizemos o teu nome com brados de júbilo, reconhecendo ao Rei, ao Eterno, ao
Todo-Poderoso, ao Senhor de toda a terra, que vive, que reina pelos séculos dos séculos, o mesmo ontem, hoje e será assim eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, glórias e honras e louvores pertencem a Ti, por todos sempre, por toda a eternidade, em nome de Jesus, que assim seja, amém. Podem se assentar. Nesse texto que nós vimos, eu quero trazer como lição para nós esses acontecimentos na vida de Daniel. Você vê que do nada, esse homem íntegro, bom, servindo a Deus, procurando fazer o que é certo, era um homem que orava, intercedia diante de Deus pelo povo, era um cara voltado para a necessidade das pessoas. Aquele episódio que veio uma ajuda do céu para lutar contra o príncipe da Pérsia, ele estava ali em batalha por aquela nação, ele estava intercedendo pelo povo, ele estava buscando de Deus um direcionamento sobre o que aconteceria, e ele tem a revelação das 70 semanas, era um homem que vivia na brecha pela vida das pessoas, querendo bem, querendo a provisão, querendo que tudo se arrumasse, se ajustasse, e de repente esse homem é alvo de sentimentos perversos no coração daqueles que o cercavam, é alvo de sentimento maligno, de sentimento carnal. Esse moço chamado Dario, 62 anos, não era menino, ele tinha notícias de quem era Daniel, como Daniel havia servido a Nabucodonosor e a Beltesazar, como Deus havia usado a vida daquele homem, como era um homem de paz, de bem, de confiança, um homem honesto. E Dario queria colocá-lo sobre tudo e sobre todos. Mas aqueles homens que também tinham as suas ambições, historicamente, quando se estuda um pouquinho sobre a vida desses homens, eles haviam também armado contra os reis que vieram antes dele. Eram pessoas que se vendiam, eram pessoas que não tinham caráter, eram pessoas que não tinham temor, eram pessoas que não andavam em cima de princípios, a não ser em cima das suas ambições, pessoas totalmente focadas em si mesmos. Irmãos, pessoas focadas em si mesmos é um problema. Sabe por que as pessoas fazem o que fazem relacionado ao pecado? Porque elas são centradas em si mesmos, elas só pensam no que elas querem, e quando elas querem, sai de baixo, ela derruba todo mundo, ela desagrada todo mundo, ela decepciona todo mundo, em prol daquilo que deseja o seu coração. Elas têm o seu Deus como seu ventre, por isso elas praticam a maldade, elas destroem uma família, elas destroem uma sociedade, elas destroem, porque elas só pensam no seu prazer, elas só pensam no seu bem-estar, elas só pensam naquilo que elas querem. O seu Deus é o seu ventre, como diz a Bíblia. E estas pessoas, irmãos, são um problema. Essas pessoas estão sempre prejudicando, essas pessoas estão sempre praticando o mal. E aí agora a gente vê Daniel na sua trajetória ministerial, agora sendo vítima desses sentimentos malignos que permeiam o coração de muita gente. É triste, é lamentável, mas infelizmente pessoas preferem o mal do que o bem, preferem o diabo do que Deus, preferem a prática das carnalidades, do mundanismo, do que dos projetos sagrados de Deus para a sua vida. Irmãos, ninguém vai ser tido por inocente. Sabe por quê? Sabe o tal do livre-arbítrio? Sabe o tal do livre-arbítrio, irmãos? Por um lado é maravilhoso, por outro é o grande problema da vida do ser humano. Sabe por quê? Deus deu a condição de cada um escolher o que vai fazer, em cada situação, das decisões que vão tomar, das escolhas, cada um segue segundo o ímpeto do seu coração. Irmãos, tem pessoas que vivem no achismo. Porque eu acho isso, porque, por favor, para com isso. Você acha, não vale nada o que você acha. O que você acha é o que te leva para o inferno. O que você acha que destrói sua família. Não é o que eu acho, nem o que você acha, isso é do inferno. O que você acha não tem valor, não valorize não viva em função das coisas que sobem no teu coração, de pensamentos que invadem o seu ser. Não vá por isso não, porque isso pode ter sido gerado no inferno.
Você está impregnado de quê? Não é? Eu estou sentindo isso. Eu estou pensando isso. Você está pensando? Você já pensou que esse pensamento pode não ser um pensamento de Deus? Você já pensou que a forma como você pensa pode ser uma armação do diabo? Tem gente tomando decisões, indo daqui para ali, daqui para acolá, fazendo, decidindo por isso, e muita gente se dando mal. E cada um, irmãos, vai ser vítima das suas escolhas, porque o que cada um escolher é o que ele vai ter no futuro. Seja responsável pelas coisas que sobem no teu coração. Não vá vivendo em função delas. Questione a você mesmo, julgue a você mesmo, jogue duro com você mesmo, confronte a você mesmo, para ver se não tem coisa ruim. O salmista era tão preocupado com isso, que ele falou assim: meu Deus, sonda-me, eu não quero a minha investigação, eu não quero a minha leitura, que seja divina, que seja sagrado, que seja com os teus olhos, que seja com a luz do Senhor. Sonda o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau, algum caminho ruim, porque eu sei que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final são caminhos de morte. Cada um vai responder por si, irmãos. É o livre-arbítrio, é o problema do livre-arbítrio, é esse, irmão, da gente poder escolher, da gente ser livre. Tem pessoas que querem ser livres demais. Você não devia querer ser livre. Nós somos livres para escolher querer ser de Jesus ou não. Depois de ter escolhido, nós não temos mais escolha. Depois de dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida, é Ele que decide sobre todas as coisas. E vou te dizer uma coisa, é a maneira mais segura de se viver. Um dia eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei assim: olha, ou tudo ou nada. Ou eu entro para ser crente, temente e servir a Deus, ou eu fico fora nas orgias, nas drogas, na bagunça. Eu tenho que resolver minhas coisas com Deus, eu tenho que ser agradável aos olhos de Deus, eu tenho que corresponder às expectativas do coração de Deus, nos padrões do reino nessa terra. É decisão, é escolha, porque eu sei que o que se planta se colhe. E eu quero incentivar você a viver de tal forma que não tenha nada do maligno na tua vida, nada. Que o leão, o falso leão, quando te investigar, quando rosnar em teu derredor, quando se levantar para te tragar, não veja brecha na sua vida. Eu quero te incentivar aqui hoje, sabe o quê? Ir para um outro nível de vida de crente. Decidir por aquilo que você já decidiu lá atrás, de que Jesus é que define na tua vida, não são os teus gostos, os teus prazeres, os teus desejos, os teus anseios, as tuas ambições. Tudo isso tem que ir para o lixo. Tem que prevalecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Do contrário, eu lamento, crente, por tua vida, e que Deus tenha misericórdia de nós. Mas hoje eu te incentivo em nome de Jesus, sabe o quê? A você dar um passo mais adiante, a você ir além, a você sair dessa média, desse nível, sabe? E ir mais fundo em Deus, e mergulhar no Senhor, e se envolver com Ele, e decidir ser fiel ao Senhor, decidir por ser fiel ao teu Deus. Quantos estão comigo nessa? Em nome de Jesus. Então, eu quero falar nessa noite sobre 4 pontos para a nossa vitória. Primeiro, capítulo 16, versículo 16 do capítulo que nós estamos. Primeiro, olha essa expressão do rei como fruto de quem Daniel era. Amados, hoje vai virar uma chave na sua vida. Veio no meu coração que Deus vai livrar pessoas aqui da caverna, vai livrar pessoas aqui da cova, vai livrar pessoas aqui do aprisionamento, pessoas que estão emperradas, amarradas. A sua vida pode estar indo bem em outras áreas, mas em Deus não. Você pode estar tendo aplauso de muita gente, mas não está tendo aplauso de Deus. Mas nessa noite Deus vai mudar a condição da sua vida espiritual, só para aqueles que desejam, que querem, que têm uma fome, uma sede e que estão sendo ministrados pelo Espírito Santo. Vai dizer amém. Aqui no versículo 16 diz assim:
Disse o rei a Daniel: o teu Deus. Não tinha dúvida, amados. Daniel vivia de tal maneira que todo mundo sabia quem ele era e quem era o seu Deus. Eles não tinham convicções porque os milagres a respeito de Daniel ficavam no passado, muita gente fazia vistas grossas, se esquecia, mas eles conheciam ainda pelo testemunho da vida autêntica. Ele vivia a verdadeira identidade de um homem de Deus. Ele vivia de tal maneira que onde ele passava, eles sabiam quem ele era. Era um homem de Deus. Eu tenho muita convicção da minha identidade em Deus. Onde eu estou, eu sei quem eu sou. Eu não posso deixar de ser quem eu sou quando eu estou convicto, quando isso me envolve toda a minha existência. Eu não sou crente só quando eu estou na igreja. Eu sou crente em todo canto, irmãos. Eu procuro ser, eu me esforço para ser. Eu abro mão de tudo que me impede de ser, para poder continuar mantendo a minha identidade, para que onde eu passar me vejam como homem de Deus. Me vejam como homem de Deus. Como é que vê uma pessoa comum? É pelas práticas, não é pela conversa. São as obras, são os envolvimentos, as escolhas, as práticas que vão comprovar, irmãos. E o rei virava para aquele homem lá no seu reinado e dizia: o teu Deus. Sabia que ele tinha um Deus que era muito claro isso na vida dele. Precisamos viver a verdadeira identidade que tem em nós, que é a marca do sangue de Jesus. Somos redimidos pelo sangue, irmão. Está na hora de nós assumirmos nossa verdadeira identidade. Você tem que causar impacto onde você vive. Deus te colocou ali estrategicamente para você fazer a diferença na sua família. Se você está comigo, dê um aplauso ao Senhor. O respeito do rei por Daniel é porque ele tinha uma identidade assumida. Ele não era um banda-voô. Mas o segundo ponto, e o rei faz referência, o rei fala assim: a quem tu continuamente serve. Não era para o rei isso ser uma crise para o rei. Se Daniel servisse o Senhor mais ou menos, o rei já tinha dado um jeito nisso por se enciumar, porque o rei tinha outro Deus. Agora vê lá um cara, um súdito dele, servindo a um outro Deus. Isso podia soar muito mal dentro do império, dentro do reinado dele. Mas Daniel era tão definido nisso, e era uma coisa tão frequente, que não era um serviço prestado a Deus de caju em caju, uma obra aqui, uma acolá. Tem gente que é muito fogo de palha. Eu quero servir a Deus, e aí de repente se envolve com alguma coisa. Com tudo que a gente se envolve para Deus, tem desgaste, é cansativo, é trabalhoso, tem metas mesmo. Irmãos, tem gente que quando fala assim para as coisas de Deus: olha, nós vamos lançar uma meta. Não fala em meta comigo não. Mas na casa dele tem meta, na empresa onde ele trabalha tem meta, em todo canto, até no time de futebol dele lá tem meta. Mas para as coisas de Deus não pode ter meta. Você já viu alguém reclamando de metas, de alvos na igreja? Mas a pessoa vive debaixo de metas para alcançar seus objetivos particulares, na empresa, para todo canto. Agora, esse homem, Daniel, ele foi livre da cova dos leões, mas não foi de graça, irmãos. Não foi à toa, não foi por coincidência. A Bíblia diz, testemunhado pelo rei: a quem tu serve continuamente. Irmãos, nunca se canse de servir a Deus. Nunca se canse. Tem aborrecimento, tem decepção, tem chateação, tem perseguição, tem desilusão, mas não pare. Aquilo que Deus te chamou para fazer, te confiou, te vocacionou, te deu oportunidade, não abra mão. Abra mão de um monte de coisa, mas não abra mão das coisas de Deus, irmãos. E quando chegar naquele dia, irmão, o Senhor vai olhar nos teus olhos
e vai dizer assim: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem é que vai ouvir coisas como estas? Os que não assumem responsabilidade com as coisas de Deus, a não ser com as suas próprias. Irmãos, o Senhor falou assim: o seu Pai cuida de vós, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. A pessoa rala para as suas coisas, para as coisas de Deus não. Terceiro ponto, eu falei do segundo, a quem tu continuamente serves. O terceiro ponto: porque foi achada em mim inocência diante dele. Daniel, irmãos, decidiu viver de tal forma que Deus não via culpa em Israel, em Daniel. Deus não via pendência em Daniel. Quando o rei chega para conferir que o Deus dele tinha livrado dele, uma das coisas que Daniel menciona, ele viu que não tinha pendência na minha vida com ele. Daniel pagava um preço alto para viver dessa maneira. Daniel pagava um preço. Olha, irmão, faça um julgamento da sua vida hoje. Quem está compreendendo, diga amém. Não foi achada em mim, porque foi achada em mim inocência diante dele. Quarto e último: também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Irmãos, toda pessoa fiel a Deus, ela é reta diante das pessoas. Toda pessoa que ama a Deus, ama as pessoas. Toda pessoa que obedece a Deus, se cerca de princípios diante de homens. Era o rei, ele não tinha infidelidade em qualquer nível com aquele que estava sobre ele. Era uma autoridade e era ímpio. Não era servo de Deus o rei que estava sobre Daniel. Mas Daniel não tinha uma gota de pendência. Daniel nunca abriu a boca para falar mal desse rei, senão ele teria sido comido pelos leões. Se fosse encontrado culpa, amados, em nome de Jesus, que quando Satanás tentar colocar um cerco na tua vida, ele não encontre brecha. Eu decreto isso sobre a tua vida, que não haverá brecha. Fique em pé em nome de Jesus. Não haverá brecha, não haverá brecha, não haverá brecha. Fala para o irmão que está do seu lado: não haverá brecha, não haverá brecha, não haverá brecha, não haverá brecha. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Amados, nós precisamos corresponder nessa noite. Você precisa ser temente a Deus. O diabo não vai encontrar brecha na sua vida. Se tem pecado, se tem erro, se tem pendência, Deus deixou a porta do arrependimento para nós. Olha que coisa linda. Você precisa entrar em estado de arrependimento. É o primeiro capítulo do livro Mergulhados na Presença. Estado de arrependimento. Nós vamos cantar 2 minutos. Você não pode se distrair e perder essa oportunidade, porque Deus está virando uma chave na tua vida e mudando você de nível. Então fecha os teus olhos, por favor. Tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti, Senhor. Estou apaixonado, desesperado de amor. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Meu Deus,
Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Só os instrumentos. Só os instrumentos. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a abrir mão de tudo que te tira do centro da vontade de Deus? Você vai erguer a sua mão bem alto. Quantos aqui estão renunciando, estão fechando brechas? Abra a mão, erga a sua mão em nome de Jesus. Quantos aqui estão fazendo um acerto nesta noite, para que não haja pendências na sua vida, abrindo mão, consertando, acertando? Erga a sua mão bem alta em nome de Jesus. Eu quero lhe dar uma palavra da parte do Senhor. Por causa do teu arrependimento, Deus vai tornar você invisível aos olhos dos teus inimigos. Deus vai fechar a boca do leão, e não haverá nenhuma acusação que pese contra a tua vida, que vá te prejudicar, que vá te destruir, porque o Senhor nessa noite te dá um grande livramento, e o Senhor te tira da cova dos leões, dos lugares de risco, de ameaça contra a tua vida, e te coloca num lugar seguro. O Senhor te projeta nesta noite. Você vai sair de um estágio para um outro estágio, onde Deus vai te colocar um lugar de honra, um lugar onde Deus vai projetar a tua vida. Por causa do teu arrependimento, o Senhor vai tocar na tua vida de uma forma extraordinária. Quantos recebem, diga aleluia. E eu quero fazer uma outra pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus totalmente, recebendo a Ele para ser Senhor absoluto da tua vida, e gostaria de fazê-lo nessa noite? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém precisando entregar sua vida para Jesus? Tem? Que bom, que bênção, que lindo. Tem ali uma pessoa, tem mais pessoas precisando sair daqui nessa noite tendo Jesus governando a sua vida. Você quer se render, abrir mão de tudo, a sua própria vontade, para deixar Ele governar de uma forma absoluta na tua vida? Levante a sua mão. Eu vou pedir que todas estas pessoas, todos vocês, venham aqui na frente rapidamente. Eu quero orar, quero abençoar a sua vida, quero ministrar uma oração para te abençoar. Venha, não tenha receio não. Isso. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Isso, que coisa linda. Venha mesmo. Tenha vergonha não. Meu bem maior, faz um milagre em mim. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Nosso negócio é com Deus. É você e Deus. É você e Deus. É Ele que define os rumos da sua vida, o teu futuro. Quem você vai ser, com quem vai estar, como vai estar, onde você vai estar. Quem tem controle de tudo é Ele. Ele é soberano. Então é com Ele que você tem que ajustar todas as coisas. Primeiramente é com Ele. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo estas pessoas, Pai. Entrego eles nas tuas mãos. O Senhor tem sondado o coração de cada pessoa nessa noite. A tua luz tem brilhado no coração de cada pessoa, e eles estão aqui, Senhor, se comprometendo contigo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu falhei, e eu te peço perdão, peço a tua misericórdia, mas eu me posiciono nessa noite para estar comprometido contigo, com teu senhorio, com teu governo, com a tua vontade, com a tua obra, com o teu propósito, com os princípios do teu reino. Nessa noite eu me rendo. Diga: eu me rendo totalmente ao Senhor. Perdoa-me de todo o pecado, de todo o erro, de toda falha, de toda negligência, de toda escolha errada, de toda decisão desacertada. Me perdoe, Senhor. Peço misericórdia e o poder do sangue. Mas eu estou aqui, Senhor, buscando o teu perdão, buscando a reconciliação e a restauração.
da minha vida contigo. No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém e amém. Estenda as mãos para cá, Pai. Abençoamos os teus filhos e as tuas filhas. Cada um sabe de si, sabe onde precisava acertar nessa noite, sabe do posicionamento que precisava ter nessa noite. Por isso contempla, Pai, haja uma grande restauração, a nuvem da tua glória faça dissipar todas as nuvens opressoras. O que prendia não prenda mais. Haja salvação, cura, restauração. Acende a chama novamente no coração do teu filho, da tua filha, e faça uma grande obra na vida dele e na vida dela, e através da vida deles, e o teu nome seja glorificado. Que todos os vejam como homens e mulheres de Deus, Senhor, andando nesta terra, carregando a arca da aliança e glorificando o nome do Senhor. Eles têm uma marca da manifestação do avivamento na vida deles. Haja uma grande restauração pelo poder do sangue de Jesus. Nós os abençoamos em nome de Jesus e aplaudimos o Senhor pela vida deles, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu escolho Cristo todo dia. Aleluia.